Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e, como sempre, tenho uma palavra profética do coração de Deus para nossas vidas. Vamos direto ao assunto. Você pode estar lendo aí no celular, Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Então vamos aqui à primeira lição. Convidado, mas contrariado. Esse texto de Lucas 7, 36 até o 50 narra o episódio de Simão, o fariseu, que faz um convite a Jesus para estar fazendo uma refeição na sua casa. E naquela época, a primeira coisa que o anfitrião fazia quando recebia um convidado era dar ordem aos seus escravos para que lavassem os pés do convidado. Logo em seguida, ele dava um ósculo santo. E, por último, ele ungia a cabeça do seu convidado com óleo. Porém, Simão, que fez o convite para Jesus estar dentro do seu lar fazendo uma refeição, ele contraria todas essas regras. E a mulher pecadora que estava ali, próximo nesse ambiente, percebendo que Simão, o fariseu, está desonrando a Jesus, percebendo que Simão, o fariseu, está ali desconsiderando Jesus, não dando a honra devida para Jesus, o que ela faz? Ela entra naquele cenário e ela se quebranta e adora a Jesus naquele lugar. E isso acontece diariamente conosco. Porque se você analisar bem, nós somos casa de Deus, como está relatado em Hebreus 3:6. E Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se nós já permitimos que Jesus morasse em nossa casa, viesse estar dentro de nossa casa, por que muitas das vezes o tratamos com frieza, como o fez Simão? Por que muitas das vezes o desconsideramos ele, como fez Simão? Por que muitas das vezes o deixamos de lado, como fez Simão? Porque muitas das vezes o tratamos com indiferença, como o fez Simão. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Se Cristo está dentro da minha casa, se eu sou casa de Deus e Ele está dentro da minha casa, como que eu tenho tratado a Ele? Será que eu tenho tratado a Ele como o tratou Zaqueu? Lá em Lucas 19, Zaqueu recebe Jesus à sua casa com júbilo, relata o texto. E ele ainda diz para Jesus: olha, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Prestou atenção? Jesus encontrou arrependimento dentro da casa de Zaqueu, ao contrário do que ele possa ter contemplado dentro da casa de Simão. Então, se Cristo está dentro da minha casa, como eu tenho o tratado? Não podemos viver uma vida como se Cristo não estivesse dentro de nossas casas. Eu digo casa espiritual. Segunda lição: se os de dentro não o homenageiam, Deus chama os de fora para o honrar. A impressão que fica aqui é que Simão faz um convite para Jesus com segundas intenções. A intenção que fica aqui é que Simão quer o testar. Simão parece querer ter uma aproximação, uma intimidade com Jesus, mas só para se beneficiar, só para ter lucro. Prova disso é que, como eu acabei aqui de narrar, ele está com Jesus dentro da sua casa, mas ele não honra a Jesus. E existem muitos cristãos Simãos que estão dentro da casa de Deus, mas não honram ao Senhor Jesus. Porém, querem ser honrados por Ele, querem as bênçãos,
querem as promessas, querem o avivamento, querem seus familiares libertos dentro da casa de Deus, querem restituições, querem milagres, mas também não querem honrar ao Senhor Jesus. Em 1 Samuel 2,30 está relatado: eu honro aos que me honram, porém aos que me desonram serão envelhecidos. Simão pode até ter pensado que o Senhor Jesus ia ficar sem honra, mas Deus levantou então uma pecadora que estava às margens da sociedade, que foi ali e honrou o Senhor Jesus. Por isso que está escrito aqui em Lucas 19:40, se estes se omitirem e não clamarem, eu levantarei as pedras e as pedras clamarão. Então preste muita atenção, tem muitos cristãos simãos que estão dentro da casa de Deus, mas não honram o Senhor Jesus, mas querem ser honrados por Ele. Preste atenção que lá em Mateus 21:31 está escrito assim, ó: na verdade, publicanos e meretrizes entrarão diante de vós no reino, e vós ficareis de fora. Aqui Deus levanta, então, se eu falei aqui que até as pedras clamarão, Deus levanta uma pedra que não era lapidada, bruta, que era a mulher pecadora, põe dentro da casa de Simão para o adorar. Simão, fariseu, que era o conhecedor da lei, é uma pedra lapidada, vamos dizer assim, não adorou ao Senhor, não honrou a Ele. E em 1 Pedro 2,5 está relatado: vós sois pedras vivas, nós somos pedras. Mas se eu, como uma pedra viva e lapidada, estou dentro da casa de Deus e não adoro Ele, Deus levanta pecadores de fora, pedras que não foram moldadas nem lapidadas, que vão dar honra a Ele, que vão louvar o nome dEle. Dá para você compreender isso? Então, que nós fiquemos com essa segunda lição no coração. Terceira lição: Simão queria manjares e iguarias, a mulher queria o alimento da alma. Por isso que está escrito em Romanos 14:17, que o Rei de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Enquanto Simão estava preocupado com o alimento do corpo, a mulher pecadora estava preocupada com o alimento da alma. E se cumpriu, então, na vida dela, João 4:34, que está escrito assim, ó: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Agora eu pergunto para você, naquele cenário, dentro da casa de Simão, o fariseu, qual o alimento ali tinha que ser mais desejado? É claro que é o alimento que a mulher pecadora buscou, o alimento da alma. E Simão estava ali tentando somente obter o alimento do corpo. Ele estava preocupado com o alimento ali que tinha para eles se banquetearem. A mulher preocupada com o alimento da alma. Ela queria cura para a sua alma. Então entenda uma coisa: todo o culto que acontece dentro da casa de Deus é importante e é sobrenatural para aqueles que têm fome de Cristo. Não vá com outro intuito dentro da casa de Deus, não. Porque o culto é sobrenatural e é importante e é valioso para aqueles que têm fome de Cristo, para aqueles que estão nos seus pés e não esperando só das suas mãos. E aqui nós aprendemos isso então nessa terceira lição. Quarta lição, estou cuidando do tempo aqui. Quarta lição agora. A mulher não fala nada, mas faz tudo. Sua vida precisa falar mais do que a sua voz. A mulher não abriu a sua boca nem para pedir perdão. Ela somente adorou. Há um abismo muito grande entre aquilo que se fala e entre aquilo que se faz. É muito importante nós sabermos isso. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Lá em Lucas, capítulo 1, Zacarias, ele falou demais, e o anjo Gabriel disse para ele: olha, você vai ficar mudo até que tudo isso aconteça. E quando a sua mulher ficou grávida, porque havia a promessa de um filho para ele e sua esposa, João Batista, por ele falar muito, quando ele vê a sua mulher grávida,
ele perde aquela oportunidade que todo pai tem de colocar a mão na barriga da esposa, de dizer: filho, eu te amo, filho, eu estou te aguardando, filho, você é motivo de alegria, filho, você vai contagiar todos nós aqui nessa casa. Ele perde essa oportunidade, porque ele fala muito. Agora, se você for em 1 Samuel, capítulo 1, Ana também está orando, mas em silêncio. Aí o sacerdote ali repreende ela e diz: você está embriagada, porque eu vejo os seus lábios se mexendo, porém eu não ouço o som de voz. Ela não se importa com isso, mas a promessa na vida dela e de seu esposo Eucana se cumpre, e também era uma promessa de um filho nascer, que era Samuel. O filho dela nasce, mas antes do nascimento, ela não perde a oportunidade, nem seu esposo Eucana, de colocar a mão na barriga e dizer: filho, nós te amamos, filho, seja bem-vindo, filho, nós queremos que você venha fazer parte de nossas vidas, filho, você vai ser importante para nós. Não perdeu a oportunidade de colocar a mão na barriga dela, e nem seu esposo Eucana, e ministrar a bênção sobre o teu filho. João Batista viu o teu filho nascer, mas perdeu a oportunidade de ministrar na barriga da esposa dele, a vitória, e falar com o filho dele. Então, preste muita atenção, fale pouco e venha agir mais. Fale menos e venha fazer a diferença mais. Quinta lição: Jesus não se impressiona com currículos. Olha só, Jesus está dentro da casa de Simão, o fariseu, mas o poder aquisitivo de Simão, o fariseu, não está dentro do coração de Jesus. As posses que ele tem, os bens que ele tem, o poder aquisitivo que ele tem, não está dentro do coração de Jesus. Porque Jesus, na verdade, olha o nosso coração. O nosso coração é que tem que estar diferente, moldado e mudado para chamar a atenção dele. É como está relatado em Salmo 51:17. É um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não a casa onde eu moro que vai o impressionar. E preste muita atenção que Simão, ele não adora, ele somente critica. Ele critica quando a mulher é ajudada por Jesus, ele critica a ação de Jesus, ele só fica olhando o cenário e observando, porém ele nunca adora. E existem muitos cristãos Simãos dentro da igreja também, dentro da casa de Deus, que eles não fazem nada, mas eles criticam tudo. Mateus 7,5 está relatado: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o argoeiro que está no olho do seu irmão. Que essa lição faça parte de nossa vida. E vamos aqui para a sexta lição. O que vai parar é a prática do pecado, mas a caminhada continua. Na visão de Simão, aquela mulher era uma derrotada que entrou ali na casa dele derrotada e ia sair da casa dele mais derrotada ainda. Na visão de Simão, ela era uma qualquer, uma desqualificada, um caso perdido, uma pobre coitada, sem eira e nem beira. Na visão de Simão, não havia um propósito para a vida dela, e ela nunca iria chegar a lugar nenhum, nunca ia vencer. Ela ia ser derrotada e iria parar. Veja só como era a visão de Simão. Porém, o que parou na vida dela foi o pecado. Mas ela mesmo parar e desistir, voltar para trás como Simão achava que ia ser, isso não aconteceu. O que parou na vida dela foi o pecado, mas ela não parou, ela não desistiu, ela continua a caminhada dela. Isso porque ela teve um encontro com Cristo. E aí quem tem um encontro com Cristo, a vereda velha, ela não é mais percorrida. A pessoa pega uma vereda nova, um caminho novo, um destino novo. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E entenda uma coisa, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você for lá em Mateus 2,12, os magos adoram a Cristo. E quando eles iam voltar, o Senhor dá um sonho profético a eles, dizendo: não volte pelo mesmo caminho, porque Herodes pretende matar-vos.
O que eles fazem? Eles vão por um outro caminho. Eles tinham adorado a Cristo. Quem tem um encontro com Cristo não anda mais pela mesma vereda, não anda mais pelo mesmo caminho. Ele tem um outro caminho, uma outra vereda, um outro destino, um outro alvo. E para terminar, vou falar 7. Só 7 eu vou falar. O lugar mais alto para você estar é os pés de Jesus. Tem um ditado que diz: dá o pé, já que é a mão. Se esse ditado existisse naquela antiguidade, aqueles que estavam fazendo parte daquele cenário, quando viram aquela mulher aos pés de Jesus, beijando os seus pés, eles teriam que dizer outra coisa: dá o pé, agora que é a mão. Se Simão estava olhando para as mãos de Jesus que podem abençoar, a mulher pecadora estava olhando para os pés de Jesus que podem curar. Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fosse sarados. Então um queria o alimento da alma, outro queria o alimento do corpo. E o corpo não vive sem a alma e o espírito, mas a alma e o espírito vivem sem o corpo. Se você morrer hoje, que Deus o livre, você morra hoje, teu corpo, ele fica aqui, a alma e o espírito, ou sobe ou desce. Agora, a sua alma e o seu espírito, agora, não tem como o corpo viver sem a alma e o espírito. Então a pergunta para nós é: qual alimento tem satisfeito mais você? O alimento do corpo ou o alimento da alma? E que eram mais mensagens, mas o tempo ultrapassou. Que essa mensagem fique em nossos corações. É óbvio que o alimento que esta mulher estava aqui trazendo para ela era o melhor, é o alimento espiritual. E o alimento que Simão queria, o alimento do corpo, também é necessário, mas não é o primazia, não é o essencial. Porque em Mateus 6:33 está escrito o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas. Fiquem com Deus.